tem razão? Muito bem, vamos iniciar então Quem Tem Razão aqui na Jovem Pan, e o assunto de hoje é a Copa América no Brasil. E nós vamos receber um infectologista e também membro do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Dr. José Medina. Olá, José Medina. Olá, boa tarde a todos. José Medina, nós tivemos inclusive então até a palavra do governador João Dória de que haveria possibilidade de São Paulo ser uma das sedes, né, desde que os protocolos fossem seguidos, e depois tivemos até um recuo do governador em relação ao estado de São Paulo abrigar a Copa América. Na visão do senhor, foi a decisão mais acertada? É sem dúvida a decisão mais acertada, porque isso é um recado para a população que está obedecendo todas as restrições sanitárias. Seria um recado muito negativo, gera aglomeração, gera informalidade e gera uma possibilidade de contágio no momento onde tem um número pequeno de pessoas vacinadas ainda, com um número muito grande de pessoas infectadas em UTI e pessoas que estão contagiando outras pessoas. Agora, tem aquele lado, né? As pessoas estão lembrando o seguinte: nós temos o Campeonato Brasileiro na sua Série A, B, C, D, Libertadores da América, Sul-Americana, e temos outros eventos também envolvendo futebol feminino aqui no país. Por que seria as eliminatórias também? O Brasil vai começar agora, inclusive com jogos aqui no país, e vai viajar a seleção brasileira. Qual seria a diferença justamente da Copa América? Talvez os outros também não se justificam. Alguns deles não deveriam estar ocorrendo, mas o fato de ter esses outros ocorrendo não justifica criar mais uma situação de risco para a população toda, onde você traz pessoas de comunidades diferentes, tanto da América Latina como da Europa, de culturas diferentes, que vai gerar aglomeração por período prolongado, 30 dias de exposição de delegações de outros países que transitam com variantes diferentes. Então, realmente, essa é um pouco mais intensa do que os outros campeonatos que estão em andamento agora aqui no Brasil. O risco é muito maior, o risco é um pouco maior. Evidente que ele vai somar aos riscos que tem nos eventos que já estão acontecendo, como nós vimos na Libertadores da América com o grupo do River Plate. Quase todos os jogadores do River Plate foram contagiados num evento fora do país. Então, isso deve ser evitado. Não foi possível evitar na Libertadores, o que não justifica deixar correr também a Copa América. Muito bem, conosco também aqui, né, para participar desse Quem Tem Razão, é o Raimundo Costa Santos, que é procurador do Distrito Federal. O Distrito Federal será uma das sedes, ao lado do Mato Grosso e também de Goiás, né, da Copa América aqui no Brasil. Qual que é a visão do senhor em relação a receber os jogos? Estávamos ouvindo então José Medina, que é um infectologista e também membro do Centro de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo, garantindo que foi uma boa escolha o governador João Dória não aceitar, portanto, não receber São Paulo, o Estado, receber os jogos, e aí no Distrito Federal será uma das sedes. Olha, eu falo como governador, mas eu acho que essa avaliação deve ser feita por cada gestor no âmbito do seu Estado, para que se possa avaliar efetivamente se é uma vantagem para aquele Estado receber o evento ou não. Nós sabemos que o futebol é uma atividade econômica, é uma atividade intimamente ligada à cultura brasileira, mas nós também sabemos que nós vivemos um momento que não é um momento de normalidade. Então, obviamente que toda e qualquer decisão deve ser avaliada pelas autoridades de saúde de cada Estado. Eu queria que o senhor falasse nesse momento, inclusive, em relação ao Distrito Federal, qual fase que vocês estão em relação aí ao isolamento? Inclusive o governador Ibanez iria anunciar novas medidas restritivas agora, justamente que vão coincidir com a Copa América, né? O som está um pouco baixo. Certo. Eu queria que o senhor falasse qual é o momento que o Distrito Federal vive hoje em relação às medidas restritivas. Inclusive, havia informação de que o governador Ibanez Rocha iria anunciar mais restrições ao Estado, justamente no momento que vai receber a Copa América aí em Brasília. Obviamente, eu não sei quais são as medidas que o governador irá tomar, porque essas medidas são tomadas pelo governador, junto à equipe técnica e à equipe de saúde. Porém, a gente tem uma situação de relativa normalidade no Distrito Federal hoje.
Nós já tivemos um período mais complicado atrás, onde o governador impôs medidas restritivas que fizeram com que, efetivamente, os índices de ocupação das UTIs baixassem. Mas hoje, nesse exato momento, eu não tenho como lhe informar exatamente qual é a condição do Distrito Federal, até por eu não ser da área da saúde. Certo, eu vou trazer agora então a palavra do infectologista José Medina. O senhor falava das variantes, né? Então, nós sabemos aí que são 11 seleções, né? E claro que a imprensa virá fazer essa cobertura. As delegações são enxutas, 65 pessoas que se comprometeram a fazer testes, elas vão manter o isolamento, há todo um regramento, evidentemente, mas de qualquer forma a preocupação do senhor é no momento em que o Brasil recebe variantes aí, que já trouxeram um estrago em relação à propagação do vírus, e agora a questão da indiana e outras que possam surgir. Esse é o grande ponto para o senhor? Esse é um dos pontos, esse é um dos riscos, que é um risco até menor do que o aumento do contágio das variantes que já estão circulando aqui no Brasil, em função da aglomeração, da informalidade e de uma mensagem ruim para a população. A maioria das pessoas está seguindo as restrições sanitárias, com medo da doença, precisa ter medo da doença, não pode descuidar. Essa doença é muito letal. Hoje, aqui no estado de São Paulo, tem 11 mil pessoas em unidade de terapia intensiva. No pico do ano passado, era metade, era 5 mil, e nós estamos vendo todas aquelas restrições. Em Brasília, quase 80% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados. No Mato Grosso, mais de 90%. No Rio de Janeiro, mais de 90%. Aqui em São Paulo é parecido com Brasília, mais de 80%. Então nós estamos numa situação assim muito insegura. Nós estamos numa saturação do sistema de saúde. Qualquer movimento adicional pode fazer com que pessoas morram sem assistência. Dr. Raimundo da Costa Santos, né, que é procurador do Distrito Federal, o senhor acredita que Brasília tem condições, aí claro, já tem todo um corpo aí, tem um aeroporto muito bem desenvolvido, tem uma rede hoteleira muito grande. O senhor acha que Brasília pode conseguir passar ilesa em relação ao coronavírus? Nenhuma cidade do Brasil passou ilesa em relação ao coronavírus. Esse é o primeiro ponto. E desde o início da condução da crise, nós temos visto o governador Ibanez ter tomado muitas medidas, inclusive foi o primeiro governador a decretar medidas restritivas, já ano passado, e a crise tem sido conduzida, creio eu, de maneira muito hábil. Agora, o Distrito Federal, assim como o Brasil, foi assolado por uma série de circunstâncias que fizeram com que a gente tivesse, efetivamente, um alto número de contagiados, não só no Distrito Federal, no país inteiro. Sem dúvida, como eu falo, ileso, é claro, um impacto em relação a Copa América trazer um impacto ou não. Doutor Medina, na visão do senhor aí, que está fazendo esse estudo, já acompanhando desde mais de um ano em relação ao Brasil, por que o Brasil não consegue, doutor Medina, sair desse platô, um platô que se estabelece aí praticamente 2.000 mortes, tivemos até um período muito agudo entre março e abril, tivemos inclusive 4.000 mortes, a falta total de hospitais, aquele mapa vermelho do Brasil, infelizmente. E por que o Brasil não consegue baixar desses 2.000 óbitos diários e também essa grande infecção? Nós estamos tendo aí o comportamento das pessoas ou o comportamento dos governantes, doutor Medina? Não é o Brasil, né? Dá a impressão que a pandemia está só aqui no Brasil. Não está. Aconteceu no mundo todo. Os Estados Unidos enfrentou o mesmo processo que o Brasil está enfrentando agora, um platô muito elevado, com não curvas, mas aumento desse platô, 3 aumentos seguidos nesse platô, com um número muito grande de óbitos, e eles só conseguiram um controle mais apropriado depois que apareceu a vacina. Quando começou a pandemia foi mais fácil, porque as pessoas estavam mais assustadas, então todos seguiram as medidas sanitárias de maneira mais rigorosa. Depois vai acontecendo naturalmente uma fadiga desses cuidados. Então um jovem de 16 anos perdeu um ano da vida dele, uma pessoa de 80 anos também perde um ano da vida dele dentro de casa. Isso naturalmente vai fazendo as pessoas sofrer uma fadiga e começar a flexibilizar esses cuidados. Então nos Estados Unidos aconteceu igualzinho no Brasil e eles resolveram com a vacina. A esperança nossa agora é a vacina.
Então, daqui 4, 5 meses, é possível que todos os brasileiros estejam vacinados e nós vamos poder, talvez, retomar a vida normal a partir de janeiro. Mas é bom reservar a máscara por Natal. Natal nós ainda vamos ter que utilizar a máscara, porque ainda vai ter que ter bastante cuidado no Natal, e talvez janeiro, fevereiro, nós tenhamos condição de retomar a vida normal. Mas não é um problema do Brasil, não é um problema dos governantes brasileiros, é do vírus. O vírus acometeu o mundo, a Europa, os Estados Unidos, de maneira semelhante ao Brasil. A Europa e os Estados Unidos conseguiram vacinar a população uma velocidade maior do que no Brasil, até porque a população brasileira é muito maior e esses países, eles fabricam a vacina. Então, eles deram prioridade para os seus países. Mas não é um problema desse ou daquele governante. É o vírus que causou essa situação na população geral. Também não é culpa da população. A população fez o que pode, mas vai tendo uma fadiga natural que você vai se acostumando com todos esses cuidados, que são exigências muito duras em algumas faixas etárias. E, né, doutor Medina, o senhor falava dos Estados Unidos, quem tem acompanhado, né, os jogos da NBA já com o retorno de um público considerável, ginásios quase lotados. Tivemos aqui as 500 milhas de Indianápolis, né, no final de semana passado também, o autódromo cheio. Então, pelo menos tem esse lado positivo, como o senhor está ressaltando, que é uma demonstração de que a expansão da vacinação é o caminho aí para a gente voltar a ter voltar ao normal, tentar viver, mas como o senhor disse, né, ainda até dezembro é bom guardar as máscaras, lavá-las e comprar mais máscaras até dezembro, doutor Medina. Isso. Então, um outro cuidado é a vacina, ela dá uma proteção individual, mas a vacina mesmo, o efeito importante da vacina é quando tiver uma proteção coletiva. Então, enquanto você não tiver 70%, 80% da população vacinada, mesmo as pessoas que foram vacinadas, como a vacina não dá uma cobertura de 100%, elas têm algum risco de adquirir a doença mesmo tendo sido vacinada. Esse risco vai diminuindo à medida que tem menos pessoas infectantes na comunidade, pessoas que já foram vacinadas. Por isso que eu digo, toma a vacina, continua tomando cuidado até novembro, dezembro, quando um número muito grande de pessoas vão estar vacinadas e a possibilidade do vírus circular vai ser menor. O senhor que faz parte do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, né? Ontem houve a divulgação por parte do governador João Dória da expectativa, né? Um dado positivo da vacinação integral das pessoas com mais de 18 anos até o final de outubro, dia 31 de outubro. Queria que o senhor falasse então dessa expectativa, agora com a chegada do IFA também da China, a retomada do Butantan na produção da Coronavac e também a própria retomada da Fiocruz, também recebeu o insumo, o laboratório, e para a AstraZeneca. Queria que o senhor falasse dessa expectativa agora do avanço da vacinação no país. Essa é uma expectativa bastante positiva, que no começo nós tínhamos uma vacina só, agora tem a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, que somadas vai ser possível até o final de outubro, pelo menos uma dose para todo brasileiro, e como a distribuição das vacinas ela é proporcional à população de cada estado, vai ser mais ou menos equivalente. Se um estado chegar a vacinar a população toda acima de 18 anos, com poucos dias de diferença, todos eles vão alcançar o mesmo resultado, porque a distribuição da vacina é proporcional à população de cada estado. Então, essa é uma perspectiva que o governador mencionou, que é positiva e baseado no fluxo previsto de vacinas, dessas 3 vacinas para o país e sua distribuição nacional. Então, é uma expectativa bastante positiva. E se vier se até o final de outubro, pelo menos todas as pessoas tiverem tomado pelo menos uma dose de vacina, a resistência à vacinação no Brasil é muito baixa. Diferente do que acontece na França, o que acontece nos Estados Unidos, ela é muito alta. Aqui não, todos esperam a vacina. A primeira, a segunda dose, ou se tiver algum reforço, todo brasileiro quer ser vacinado. O mais de 90% quer ser vacinado. Se Deus quiser, até o final do ano, nós vamos controlar essa doença, essa pandemia. Sem dúvida. Eu vou trazer de volta agora, nós restabelecemos o contato com o procurador do Distrito Federal, Raimundo da Costa Santos. Eu queria que o senhor falasse das medidas que pretendem ser adotadas aí pelo governo do Distrito Federal para justamente receber a Copa América e também garantir, claro, a segurança da população e também dos integrantes aí que vão passar pelo estado. Olha, essas medidas, elas são medidas que são de responsabilidade do governador, junto ao secretário de Saúde.
Eu não posso lhe adiantar que medidas são essas, até porque, como eu lhe informei, eu vim aqui falar em relação às repercussões da Copa América, o adiamento dela, a conveniência e a oportunidade do evento são avaliados pelo governador junto com a equipe de saúde, e que eu tenho certeza que ele avaliará da maneira mais responsável possível, como tem sido desde sempre. Certo. Hoje, então, hoje o senhor falava, né, que a população, em geral, as medidas restritivas de fato, né, em Brasília, nos primeiros estados do país, né, o Distrito Federal, onde nós tivemos aí um fechamento até anterior aos demais estados. Qual a situação hoje aí justamente do Distrito Federal em relação à pandemia? O funcionamento do comércio, das lojas? O distrito está funcionando, o Distrito Federal vem funcionando paulatinamente. A administração do governo foi reabrindo o comércio, foi permitindo o funcionamento das atividades econômicas. Hoje a gente tem uma situação de relativa normalidade, mas obviamente com todos os protocolos de segurança sendo cumpridos pela maior parte da população, como o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, evitando-se aglomeração. Então, de certa forma, a atividade econômica tem retornado, mas nós temos visto uma cooperação muito grande dos brasileiros. Do ponto de vista legal, o fato do Brasil receber essa Copa América, tem que o Estado aí, como sede, o Distrito Federal, ele tem que assinar algo em relação à Conmebol? Como é que vocês vão exigir também os protocolos aí sanitários do Estado, brasileiros, do Ministério da Saúde? Como é que funciona isso, essa adequação da Copa América, que seria da Colômbia, depois a Argentina e agora o Brasil, essa adequação jurídica aí para que o Distrito Federal possa receber esse evento? Na realidade, a Conmebol deve assinar o contrato através da CBF também, com o Distrito Federal, com os estados sede. É uma situação que a gente não vive. Normalmente, uma competição dessa é organizada ao longo de 1 ano, de 2 anos, e de repente a gente teve 2 países abrindo mão de receber essa competição. Então, é uma situação muito nova e que isso ainda está sendo resolvido entre os entes que participarão dessa nova competição. Eu quero trazer de volta o Dr. Medina, que é infectologista, membro do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. O senhor nós falávamos de outros campeonatos brasileiros, nós tivemos o Paulista aqui em São Paulo, os times paulistas disputam Libertadores, Sul-Americana. Eu queria que o senhor falasse desses protocolos que são estabelecidos aqui no estado em relação ao esporte, ao futebol especificamente, se de fato aí eles garantem, Dr. Medina, uma menor possibilidade de infecção, mas a gente sabe que cada um tem que cuidar da sua vida, né? O jogador ele vai para campo, mas também vai para casa e para outros locais, infelizmente. Os protocolos, eles são mais rigorosos durante a partida de futebol. Durante a partida de futebol é muito difícil ter o contágio. O contágio acontece nos encontros informais, nas concentrações ou quando as equipes se encontram fora do momento da partida de futebol. E essa aglomeração informal por tempo de exposição prolongada de pessoas que vieram de origens diferentes e que pode estar infectado ou pode estar pré-sintomático e pode transmitir para as outras pessoas, é nesse momento que acontece. Então, o contágio que teve com a equipe do River Plate da Argentina não aconteceu durante a partida, aconteceu durante todo o processo de transporte, de concentração e de sociabilização no meio antes da partida de futebol. Durante a partida é tranquilo. Então os protocolos são bastante rigorosos durante a partida de futebol. Agora, fora da partida de futebol, é muito difícil controlar o comportamento de todas as pessoas, principalmente de culturas diferentes, de origens diferentes, jogadores que vão vir da Europa, jogadores que vão vir de outros países, que vão se confraternizar junto com o pessoal. Tem o pessoal de segurança que é mobilizado, tem toda a imprensa que é mobilizado, tem torcida de uma ou outra equipe que é sempre mobilizada, tem um agrupamento de gente que se forma, como eu disse, o que comanda mesmo é aglomeração, tempo de exposição prolongado e informalidade. Se você estiver distante, usando máscara, sem informalidade, é muito difícil você ser contagiado. Por isso que eu também sempre falo, no transporte público, a chance de contagiar é muito menor do que numa festa de aniversário, numa festa de casamento, onde todas as pessoas ficam por tempo de exposição prolongado, com informalidade e com bastante tempo de exposição. Se tiver um infectado, infecta todos. Dr. Medina, numa tentativa de amenizar essa situação, foi dito o seguinte: todos os jogadores que vão participar, as comissões, né,
todas elas estarão vacinadas, e também a questão da testagem. A gente sabe que a pessoa faz o teste agora, pode se contaminar. Até que ponto há uma eficácia aí do teste do jogador entrar? Aqui no Brasil tivemos no ano passado um jogador que jogou o primeiro tempo, depois, olha, o seu teste saiu, você está contaminado, ele não voltou para o segundo tempo, infelizmente não houve contaminação. Mas até que ponto os testes garantem aí que o jogador pode entrar em campo sem Covid, doutor? O teste é importante, ele minimiza, como eu disse, ele minimiza a possibilidade de contágio durante a partida de futebol, isso raramente acontece, minimiza também no resto das atividades, mas ele não elimina essa possibilidade. Então isso é importante entender, que o teste é importante, mas ele ele minimiza, mas não evita a possibilidade de contágio. Agora a vacina, o efeito dela vai ser muito menor, porque precisa tomar 2 doses de vacina para ter essa resposta imunológica, para evitar a doença, e isso normalmente acontece depois de 4 ou 6 semanas depois da segunda dose da vacina. Então ela tem uma efetividade, mas ela não é a efetividade maior que nós obtemos depois de uma vacinação, com resultado após 15 dias, como vai acontecer na Copa América. Doutor, o senhor falou que um erro, né, não justifica outro, né? Então, pelo que eu percebo no senhor, nós vamos começar também as eliminatórias da Copa do Mundo, né? Então o Brasil, a seleção brasileira já seria reunida, e como o senhor falou, né, os jogadores, uma grande maioria, jogam na Europa, né, em países que têm contato com outras variantes, infelizmente, do coronavírus. Então vai haver as eliminatórias, e nós também teremos aí agora a Copa América. Essa somatória, o senhor garante então que nós não deveríamos ter esses jogos aí entre países, a própria Libertadores, a Sul-Americana? Como o doutor Raimundo disse, tem situações que são decididas assim pelos dirigentes, e que independem só da recomendação da saúde. Agora, é lógico que quanto maior a exposição, maior o tempo maior a possibilidade, muito maior, quanto maior o número de eventos, maior a possibilidade de transmissão. Tem o exemplo da Olimpíada. A Olimpíada também é uma situação que está super sob controle, está num país que tem a doença super controlada, um país que tem uma cultura de controle social muito maior do que o nosso, mas também existe uma preocupação grande em relação à Olimpíada, principalmente em relação a variantes que vêm de todos os países. Na Olimpíada participam todos os países, e que podem gerar algum desconforto no Japão. Eles estão muito preocupados com isso também, e dentro de uma comunidade, que é uma comunidade que tem um comportamento muito menos informal do que a comunidade brasileira. É sempre um risco adicional, e sempre uma preocupação maior quando vai se adicionando eventos atrás de eventos, e você utiliza um evento que aconteceu para justificar o próximo, e daqui a pouco não existe mais restrição sanitária nenhuma. Eu quero agradecer a participação do Dr. Raimundo da Costa Santos, que é procurador do Distrito Federal, que participou conosco aqui do Quem Tem Razão, sobre justamente aí a realização da Copa América no Brasil. Muito obrigado, viu, Dr. Raimundo? Obrigado a vocês. Eu quero também agradecer então o Dr. José Medina, que é infectologista e também membro do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, conversando conosco também, analisando a Copa América agora no Brasil. Dr. José Medina, muito obrigado. Muito obrigado, eu sou nefrologista, muito obrigado mesmo pelo convite e pela oportunidade de esclarecer a população brasileira. Muito obrigado, viu?